Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica em ordem cronológica ao longo de 2 anos, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Estamos aqui num período muito importante do povo de Israel, né? Onde eles seguem aí essa jornada para entrar na terra prometida. Então a gente está bem nesse momento aí, que é um momento crucial para nós entendermos o que está acontecendo aqui, gente. Então, bora lá, minha gente. Já chama aí o pessoal, já encaminha aí a nossa live para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse mergulhar da palavra de Deus, porque é um grande privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus. Então, bom dia, minha gente, bom dia! Que coisa boa! Bom dia, Janetinha, Renata, Carol, Maria. Olha que delícia, gente. Bom dia. Então vamos lá. Hoje a nossa leitura será Números capítulo 12 e Números capítulo 13. Ilquinho maravilhosa, bom dia. Edilene, gente, Zenira. Olha, de Feira de Santana, Bahia, que delícia! Andréia, Aida, buenos dias! Que delícia, gente! Olha, gente de tantos lugares, né, gente? Bom dia! Então vamos lá, gente, vamos dar graças a Deus por esse nosso tempo aqui hoje, para nós estudarmos a palavra de Deus. Números 12 e Números 13. Essa vai ser a porção das escrituras do dia de hoje. Eu vou orar então, dar graças a Deus, tá bom, gente? Bom dia, bom dia, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que já começou há algumas horas, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por mais esse momento, por mais esse tempo onde queremos aprender mais do Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, e que possamos, Deus, transbordar essa palavra a partir de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, minha gente. Amém. Então, bora lá. Vamos começar essa leitura. Então, como eu falei, essa leitura é uma leitura muito importante para o nosso entendimento da história do povo de Israel. Que diz assim, ó, Números capítulo 12. Então, dentro do contexto, o que estava acontecendo aqui, né? O povo já tinha saído do Egito, né? Já tinha saído do Egito, da escravidão. Já estavam aí a caminho do quê? De tomar posse do quê? Da terra prometida, tá? Então, nesse contexto aí que nós estamos, né? Eles estão aí a um passo, vamos imaginar aí que eles estão a um passo da terra prometida. Nós vimos no capítulo de ontem, né, no capítulo 11 de Números, nós vimos a reclamação desse povo, né, querendo voltar, inclusive, para o Egito. Olha só o absurdo desse povo, né? E a gente olha e fala assim, meu Deus, que absurdo esse povo, e tantas vezes a gente faz a mesma coisa. Então a gente vê a reclamação, né, o povo reclamando mesmo, contra tudo aquilo que eles estavam vivendo, reclamando das coisas, reclamando de tudo. Até do maná, né? Até do maná, a bênção de Deus, eles estavam reclamando. Então, vimos isso ontem. E hoje nós vamos, então, iniciar aqui a nossa leitura de Números capítulo 12. E diz assim, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Aqui, já nesses 2 primeiros versículos, né, eu quero trazer para nós aqui um contexto. O que os irmãos, a gente sabe que são 3 filhos aí, né? Nós temos esses 3 irmãos, que é Moisés, Arão e Miriam. E aí, nós vemos o que está acontecendo. Moisés, inclusive, é o caçula, ele é o menor dos 3.
E o que acontece aqui já no início, né, desse capítulo 12? A gente já vê aqui no versículo 1, eles começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Há outras traduções que falam cuxita, né, de Cuxi. Então, a gente vê que era uma mulher estrangeira. Mas, na verdade, esse não é o ponto da reclamação e não é o ponto de partida da crítica dos seus dois irmãos, né? Não é esse o ponto. Eles falam assim, mas há algo mais profundo no coração deles que vai ser exposto no versículo 2. Olha isso. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu eles. Então a gente vê que esse versículo 2 aqui, ele vai revelar um problema, né? De certa forma, aqui com mais profundidade, é como se, né, levantasse a superfície e olhasse lá para dentro. Dentro da onde, gente? Dentro do coração de Arão e Miriam. E quando a gente vê aqui que no versículo 1 aparece o nome de Miriam à frente de Arão, né? Miriam e Arão. Provavelmente sempre o nome que está na frente é o nome que lidera. Então, no caso, como nós estamos lendo aqui uma crítica desses dois irmãos à autoridade de Moisés e a como Deus fala com Moisés, então, provavelmente quem iniciou essa empreitada aqui contra a autoridade de Moisés foi justamente a irmã Miriam dele, tá? Porque aparece aqui o nome na frente. Então, a gente está vendo aqui que eles estão atacando o quê, né? Justamente a autoridade de Moisés. Será que Deus fala mesmo? Por que Deus, né? Não vai falar também através de nós? As questões deles revelam o coração, revelam uma inveja, né? Uma inveja no coração dele por aquilo que Deus está fazendo. Eles apenas não aprendem a desfrutar do que Deus está fazendo como eles querem a posição de Moisés. Eles atacam essa posição de Moisés. E aí a gente vai ver o que acontece. No versículo 3 diz assim, ó. Ora, Moisés era um homem muito paciente, ou em outras versões, muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, a gente vê e a gente sabe, a gente já ouviu falar que Moisés era um homem manso, né? E é muito interessante, eu quero fazer um dia um estudo sobre mansidão, sabe, gente? Porque eu vejo que é algo que é do fruto do Espírito Santo, que falta muito nos nossos dias. A mansidão, ela é um fruto do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê que essa mansidão de Moisés, ela não fazia parte do caráter nato de Moisés, mas fazia parte do caráter em Deus de Moisés. Isso aqui já era obra do Espírito Santo, né? De Deus agindo em Moisés, né? E a partir dele. Por quê? Tanto que nós vemos, gente, nós vemos nos textos bíblicos como Moisés, ele era, né? Ele agia por impulso. Ele agia na força do seu braço. Nós vimos ele matando um egípcio. Nós vimos ele agindo por impulso tantas vezes. Olha, vocês já estão pedindo, né? Um estudo sobre mansidão. Bora fazer? Porque é muito interessante, gente. Porque eu vou fazer, daí faço mais aprofundado sobre esse tema. Porque muitas vezes a gente vê isso daqui e a gente acha que a mansidão é fraqueza, né? É aquela pessoa fraca, é aquela pessoa que não opina, mas muito pelo contrário. A mansidão é justamente o controle sobre os seus impulsos. Ai, gente, eu amei isso. É o controle sobre os seus impulsos. Então é uma pessoa muito forte. A mansidão, ela indica que a pessoa está fortalecida em Deus, que ela tem o controle sobre os seus impulsos. Ai, gente, eu amei isso. Olha aí, vocês querem? Bota aí que querem, que daí a gente já organiza para fazer uma live. Então, a gente vê isso daqui, né? Qualquer outro. Versículo 4. Vamos dar sequência aí na leitura, né, gente? Olha. Diz assim, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Olha aí, gente. Bora fazer então, hein? Uma das lives especiais, né?
Quem sabe a live do feriado. Gosto de fazer live em feriado, hein? A gente faz uma live no feriado sobre mansidão. Bora, gente, bora! Ó, então vamos lá. E aí ele diz assim, então o Senhor ouviu tudo aquilo e falou assim, olha, venham à tenda do encontro, vocês três. Sabe aquele pai que chama os 3 irmãos? Chama os 3 filhos, assim, os 3 de uma vez? Fala assim, venham. Aí o que acontece, né? Quando o pai chama, né, e os 3 irmãos de uma vez, os 3 já, meu Deus, e agora? E vão os 3. Tô dentro. Olha aí, gente. Olha aí, vocês querem, né? A mansidão. Ah, sensacional. Bora fazer, então. A ser mansa. Eita, glória. Tá. Então vão os 3. E os 3 foram para lá. Imagine a tensão do momento, gente. Imagine a tensão do momento aqui. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arã e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Meu Deus. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Meu Deus. Gente. Olha isso aqui. O próprio Deus chama, ó, a live aí, hein? A live de mansidão. Vamos fazer aí, olha, já vai ter até sorteio na live, ó. Uma travessa de quibe do dia, da Janetinha. Ó, a Janetinha não é só doce, gente, ela faz salgado também. Ganha uma travessa de quibe no dia, olha aí. Que delícia. Olha lá, hein, gente. Mas vamos lá, então, Deus chama os 3. Quando chama os 3, fala assim, agora se apresentem diante de mim, quem? Miriam e Arão. Chega diante dos 2, que estavam tudo com o peito estufado, criticando Moisés, falando, quem que esse menino está pensando que é? Ele é o caçula. Nós somos maiores do que ele. Ele agora está achando que é só a partir dele que Deus fala. Aí vem o versículo 3 que diz assim, ele era mais manso. Aí quando vem o versículo 3 dizendo que ele é o mais manso, aí aparece Deus falando. Parece Deus dizendo o quê, minha gente? Se apresente aqui, porque agora eu vou falar. Em nome de Moisés. Meu Deus. E aí Deus defende Moisés diante dos irmãos. Por que vocês não temeram criticar a liderança que eu coloquei? Fui eu. Porque quando nós nos rebelamos contra uma liderança que foi posta pelo Senhor e não por homens, pelo Senhor, a autoridade dada por Deus, a pessoa não está se rebelando contra a pessoa, o homem, a pessoa está se rebelando contra o próprio Deus, é isso que Deus está dizendo aqui. Então a gente vê, e é interessante, porque vendo aí a sequência da leitura bíblica, no capítulo anterior, 11, a gente vê a reclamação do povo, né? O povo reclamando do contexto, reclamando da circunstância. E agora a gente vê uma reclamação dentro daquele que foi posto como líder do povo. Olha isso. Como o inimigo ele é astuto, como ele vai enfraquecendo todo aquele contexto, né? O inimigo vai agindo assim. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Olha isso aqui. Lembra que nós falamos que provavelmente quem iniciou essa crítica aqui contra a autoridade de Moisés foi Miriam. Por que a lepra vem só sobre Miriam? Porque provavelmente foi ela, né, que iniciou
essa crítica aqui, tá? Por quê? Porque o nome dela aparece lá na frente, né? No versículo 1 a gente viu que o nome dela aparece na frente, tá? Então a gente vê aqui, ó, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado. Olha isso. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Olha aqui. Arão, quando viu a sua irmã, o que ele fez? Ele foi até Moisés e falou: meu senhor, né? Já reconhecendo a autoridade. Olha isso. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada. Aqui. Olha isso aqui. Então, Miriam ficou, versículo 15, Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu. Ó. Deixa eu tirar para vocês verem. Ó, versículo 15. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, o que a gente vê aqui, né? A gente vê, olha, os 3 irmãos. Vocês conseguem ver atrás de Miriam, né? Ela aparece aqui com essas manchas no corpo, né? Mostrando, né? A lepra, tá? Então a gente tem Miriam aqui na frente da imagem. Nós temos aqui Moisés orando. Nós temos lá atrás, não sei se vocês conseguem ver aí, a imagem de Arão lá atrás. Então, o que estava acontecendo, né? Aqui, a gente pode ver que muitas vezes resistir a uma autoridade dada por Deus, como nós falamos, é você resistir ao próprio Deus. É Ele quem é aquele que distribui, né? Distribui os seus dons e talentos. E a gente vê que essa história aqui, eu vou tirar aqui a imagem. A gente vê os 3 personagens, né? Os 3 irmãos aí. A gente vai ver Miriam com lepra, Arão pedindo para Moisés, né? Clamando para Moisés, intercedendo pela irmã. E depois nós vemos Moisés, que ele está onde? Em qual posição? Orando. Orando a Deus, intercedendo por quem? Pelos seus irmãos. Por aqueles que estavam agora mesmo atacando ele. Ele está orando por quem estava atacando, criticando, desprezando a sua autoridade. E isso aponta para quem, minha gente? Para o nosso Senhor Jesus. Porque nós vemos, nós já falamos que o Moisés, ele é um tipo de Cristo. Né? Dentro da sua limitação, dentro da sua humanidade, mas ele também está apontando para Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo e aqui nós vemos mais um ponto que nós podemos enxergar através dessa leitura, uma leitura cristocêntrica, ou seja, que aponta para o plano redentivo de Deus. Então, aqui, como Moisés estava orando por aqueles que o criticavam, nós vemos Jesus Cristo na cruz, orando por aqueles que o estavam entregando. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus faz?
Ele está orando, ele está clamando, ele está pedindo perdão por aquelas pessoas que não sabem o que fazem. Vejam, aqui, o que é essa história aqui? É sombra daquilo que viria. Não é maravilhoso a gente ler assim, gente? É maravilhoso demais. E aí a gente vê, né, que o pecado gera consequência. Miriam ficou afastada do povo, da comunidade, da comunhão por 7 dias, né? E depois ela retorna, mas claro, com uma consciência transformada, tanto Arão quanto ela, né? Arão na mesma hora falou assim, meu Deus, olha do que o Senhor me livrou, né? Ele já percebeu que Deus era com Moisés. E aí, minha gente, nós vamos para o capítulo 13. O capítulo 13 começa assim, ó. Então, o capítulo 13, como eu falei, né? Nós saímos do Egito, recebemos todas as leis e estamos a um passo da entrada da terra prometida, tá? É esse contexto que nós estamos aqui, nesse capítulo, que ele é tão importante aqui para nós, para o nosso entendimento. Aí diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, né? Aquele caso lá foi resolvido e agora a gente vai ver a entrada para a terra prometida, como eles já estavam prontos para entrar nessa terra. Então diz assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Olha que coisa interessante, né? Que nós vemos aqui. Lembra que nós já falamos dos príncipes das tribos, né? Os príncipes eram os chefes tribais. Aqui ele está falando sobre os chefes dos israelitas, né? Era um de cada uma das tribos. E aqui, novamente, por isso que é importante a gente entender esse contexto de um povo tribal aqui, né? Que existem essas 12 tribos e a gente vai ver repetidamente cada uma dessas tribos, cada nome de cada líder dessas tribos, e é o que a gente vai ter aqui. É a lista daqueles que foram os chefes das tribos que entraram para fazer o que na terra? Eles entraram para espiar a terra. E o que significa espiar a terra? Eles iriam observar aquela terra, tomar conhecimento do que era aquela terra de fato. Por quê? Porque eles estavam aqui, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa bem importante. Deixa eu ver aqui. Vou até botar aqui. Olha, uma coisa bem importante aqui é a gente entender que eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. Ai, ótimo, vocês botam aqui as perguntinhas na interrogação, tá, gente? Assim fica bom. Eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. E Deus diz a Moisés o quê? Fala o seguinte, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra. Então ele está dizendo assim, ó, envie um de cada uma das tribos, tá? Ó, eu vou desativar porque eu ia deixar para alguma pergunta que surgisse. Mas aí eu lembrei, vocês podem fazer perguntas aqui no interrogação, tá? Ó, diz assim, ó, vamos continuar lendo as tribos ali, aí a gente já vai falar sobre isso. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Vejam que ele começa falando o nome da tribo. O nome da tribo é o quê? São aqueles nomes, né, dos filhos de Jacó que nós lemos lá atrás em Gênesis 29 e 30. Tá? Com aquelas 4 mulheres. Então, assim, permanece, é o nome da tribo, né? Mas aqui já tinham passado muitos anos, né? Nós temos aí a descendência de cada uma daquelas tribos, tá? Quem era o príncipe naquele momento, ou seja, quem era o chefe daquela tribo naquele momento dentro de uma sociedade aqui patriarcal, tá? Era uma sociedade patriarcal. Isso é importante a gente entender, tá bom, gente? Então, da tribo de Ruben, que era o filho mais velho, que perdeu, ó, eu fazendo aquilo que a gente já estudou, né?
que era o filho mais velho de Jacó, que perde o direito de primogenitura porque dormiu com quem? Com a mulher do seu pai, Bila. Fecha parênteses, vamos continuar. Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Chefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad, Gel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Olha isso. Então, aqui, nessa lista de nomes aqui, a gente pode grifar o nome de dois deles, tá? Calebe e Josué, tá bom? Porque esses dois são os que vão entrar na Terra Prometida. A gente vai ver isso pra frente, mas a gente já grifa aqui quando aparece o nome deles. Então diz assim, ó. Versículo 17 diz assim: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, lembra que eu já falei para vocês a Terra Prometida, tá? Eles estão a um passo da Terra Prometida e a Terra Prometida se chamava Canaã. Deus depois muda esse nome, né? Essa nação Canaã passa a se chamar Israel. Por enquanto ainda se chamava Canaã, tá bom, gente? Depois, Canaã passa a se chamar Israel. Então, por isso que ele está dizendo aqui. Então, enviou para observarem Canaã e disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim. As cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Vejam, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Gente, eu acho sensacional esse texto, né? Por quê? Porque o Moisés está dizendo assim, vão lá e observem a terra, né? E a gente pode pensar assim, mas o que significa isso, observar a terra, né? É chegar lá, é olhar, mas 40 dias observando, que tanto que esses homens iam fazer lá, gente? 40 dias, eles passam 40 dias observando a terra, percebendo a terra, né? Então, o que significa, né? O que significa esse observar a terra? Eles passam esses 40 dias. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que observar, primeiro, a terra. Como ele diz aqui nessa lista, do versículo 17 ao versículo 20. Você tem que observar, primeiro, a terra. Ela é boa ou ruim? É boa ou ruim? Ela é uma terra fértil ou não? O que ela produz? Como que essa terra é? Então, eles tinham que trazer tudo isso, né? Eles tinham que trazer tudo isso para Moisés. Gente, não tinha um drone não, gente. Aproveitar que tá sem comentário, vocês não vão nem comentar nada. Tinha um drone não, gente. Não tinha o Google Maps, não. Então, dentro daquela situação, dentro daquele contexto, onde eles não podiam saber, e vejam, quantas pessoas eram? Como nós já fizemos aí uma conta aproximada, 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas. Eles não podiam simplesmente chegar sem saber, sem orientação. Não, gente. Deus manda esses espias, 12, um de cada uma das tribos, espiarem. Espiar significa o quê? Observar, trazer os apontamentos. O que é aquilo? Que terra é? A terra é boa? A terra é ruim? Como que essa terra é? Eles não sabiam. Outra coisa, observem também o povo de lá. Como que é esse povo? É um povo forte? Você tem percebido que esse povo aí é forte? Ou é um povinho fraco? Ou com 2 palitos a gente já entra conquistando tudo? E percebam também se as cidades são fortificadas. São muradas?
Você vê muitas construções. Tem muros, as cidades, porque a gente vai entrar, a gente vai tomar posse disso. Mas como que é? O que a gente precisa? Para que a gente possa, com sabedoria, saber o que a gente precisa para a nossa preparação para entrar. Vejam, eles estão num ponto agora da história em que eles não estão aguardando uma promessa, gente. Não, gente, isso daqui é sensacional. Vejam, eles estão num ponto da história que eles não estão aguardando uma promessa. Esse povo todo não está esperando uma promessa de Deus nova, não. Agora chegou o momento do quê? Do cumprimento da promessa. Agora chegou o momento do quê? Da posse da promessa. Então é o seguinte, eles estão observando, eles estão vendo, eles estão montando as suas estratégias. Para quê? Para tomar posse. A promessa já tinha sido dada. Para quem que foi dada a promessa? Para quem que foi dada? Eu vou botar aqui para vocês me dizerem. Para quem que foi dada a promessa, minha gente? Bora lá! Para quem que foi dada a promessa? Que eles estão agora a um passo, não de receber nova promessa, eles estão a um passo de tomar posse da promessa. Para quem? Me digam aí. Vocês entendem isso? Duas coisas. A promessa. E a segunda... a promessa. E a segunda coisa, a posse da promessa. Vocês são demais. Abraão. Isso. Deus tinha dado a promessa dessa terra a Abraão. Passou todo esse período aqui, gente, quase 500 anos. E finalmente eles estão a um passo de tomar a posse da terra. Então agora não é nova promessa. Eles não precisam de uma nova promessa. O que eles precisam agora? Eles precisam com confiança, com fé em Deus, naquele que o sustentou durante todo esse tempo, que fez com que esse povo multiplicasse, prosperasse. Agora esse povo estava a um passo da terra prometida. Agora não era mais nova promessa, agora era a posse dela. Olha isso, gente. Isso é sensacional, esse entendimento. Não é, minha gente? É maravilhoso demais. Enfim, então eles tinham que ver a terra, eles tinham que ver o povo, eles tinham que ver as cidades, eles tinham que observar tudo isso. Não era simplesmente, eu vou aqui, vou dar uma passeada. Eu vou ver aqui, eu vou sentir aqui, vou aproveitar esses... Não, gente. Os 2,5 milhões de pessoas estavam esperando por eles lá. E aí, no versículo 21, diz assim, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, da direção de Lebo-Amate. Subiram ao Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo. Olha isso aqui, gente! Não aguento isso, gente. Olha essa imagem que eu não estava aguentando. Olha, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, a gente vê que depois de 40 dias, eles voltam, para apresentar o relatório a Moisés. E eles voltam, eles não simplesmente voltam com as palavras que eles tinham, com as palavras sobre aquilo que eles viram, mas eles voltam com evidências visíveis de que aquela terra era uma terra que manava leite e mel. Gente, eu não aguento isso. Olha, agora a gente vai para o relatório. Então eles foram lá anotar as coisas, perceber as coisas, observar as coisas e agora a gente chega. Eles depois dos 40 dias voltam.
Quando eles voltam, depois dos 40 dias, eles vão apresentar. Moisés já estava lá esperando Arão, o povo todo esperando. Cadê esses meninos que não voltam? Cadê esses meninos que não voltam? Depois de 45, voltam os meninos. Aí diz assim, ó, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. Imagine, o povo pergunta, me conta, menino, o que foi? Eles olham aquele cacho de uva gigante no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Ou seja, eles trouxeram evidência daquela terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas. Vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não poderemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Gente, olha isso aqui. Aqui a gente tem o relatório desses 12 que voltaram, né? E o relatório deles, eles começam falando do que aquela terra tinha, do que aquela terra produzia. Eles vêm com evidência daquilo, né? E o que eles tinham pela frente? Eles tinham apenas que tomar, né? Tomar posse daquela terra. Independente do que tinha, porque Deus já tinha dito. Deus já tinha dito que aquela era a terra que mana leite e mel. Ele já tinha dito isso lá em Êxodo. Ele já tinha dito que a terra que ele daria por promessa é uma terra que mana leite e mel. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre o que significa a terra que mana leite e mel. Que negócio é esse? Mana significa flui. Flui leite e mel. Mas o que significa? Fluir leite e mel. Que terra é essa? Que nomenclatura é essa que Deus traz? Gente, essa é uma coisa importante para a gente entender sobre essa terra. Primeiro, que é uma terra que mana leite, é uma terra que tem bastante gado. E se tem gado, é porque tem vegetação para esse gado ser suprido. E ele está dizendo assim, ei, é uma terra abundante. Além de ser uma terra abundante, leite, é uma terra também que além de manar leite, se fluir leite, é porque tem gado, se tem gado, é porque tem pasto, se tem pasto, é porque é uma terra fértil. E aí a gente vai para o segundo ponto disso, que é o mel. E às vezes a gente até lê aqui, né, acha que é o mel de abelhas, mas não é o mel de abelhas. Dentro do contexto da época, era como um extrato tirado das tâmaras. É um mel de tâmaras, que também vinha do quê? Da produção, do cultivo daquela terra fértil. Então, é algo tão profundo entender que um povo nômade, que saiu de uma escravidão de 400 anos, agora estavam herdando, por promessa, não merecimento, pela graça, não por aquilo que eles tinham feito, uma terra rica, uma terra produtiva e uma terra que
podia trazer para eles finalmente o quê? Um descanso. Podia trazer para eles o quê? Além do leite, né? Que fala sobre essa terra fértil, também o mel, que fala sobre a doçura. Mel das tâmaras, que também é produzido pela fertilidade da terra, mas que agora traz a cereja do bolo, que é a doçura. É uma terra fértil que vai poder dar sustento, mas esse sustento vem também com o mel. O mel fala de doçura. E a doçura fala de alegria. Gente, eu não aguento. É Deus dizendo, desde o Êxodo, desde quando Deus estava falando através de Moisés para esse povo, Deus estava dizendo: eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Uma terra que vocês não plantaram, nada disso. Vocês vão se beneficiar. Sabe o que é isso? Está apontando para quê? Isso está apontando para a minha graça. Não é por aquilo que vocês fizeram, não. É pela minha bondade, pela minha graça, pela minha misericórdia. Eu vou dar uma terra para vocês que emana leite e mel, ou seja, eu vou dar uma terra fértil que vai produzir para vocês através do cultivo sustento e alegria. E aí, diante disso, eles a um passo de entrar nessa terra. Ele envia os 12 espias, um chefe de cada tribo. Dos 12, 10 voltam com esse relatório aqui, ó. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos são grandes demais. Não poderemos atacar aquele povo. Ele é mais forte do que nós. Gente, olha isso aqui. Não. Isso aqui é tão profundo, gente. É assim, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos eles, todos os 12 homens que entraram naquela terra, o que eles viram? Olha, isso aqui eu vou até abrir aqui para eu compartilhar com vocês. Eles viram a mesma coisa. Os 12 homens. Eles todos viram as mesmas coisas. Ok? Todos eles viram as mesmas coisas. Ou vocês acham que Josué e Caleb não viram os gigantes que existiam naquela terra? Claro que eles viram. Ou vocês acham que os 10 não viram as uvas gigantes, os cachos de uvas gigantes? Viram. Todos eles viram as mesmas coisas. Qual que é o problema aqui? O problema é a incredulidade do povo, daqueles 10. Qual incredulidade? Então, eu começo a ver que a incredulidade, ela está ligada, olha isso, ela está ligada, não é o fato daquilo que viu, da evidência, porque todos viram a mesma coisa, mas é justamente uma interpretação que o povo faz a partir daquilo que viu, que é com fé ou a partir do seu próprio braço e pela força do seu próprio braço. Vejam. Olha. Então, é a partir não daquilo que eles viram, mas da interpretação que eles fizeram a partir do que viram. Vocês percebem a diferença? Porque todos viram a mesma coisa. Mas qual interpretação eles fizeram a partir do que viram? Vocês entendem essa diferença? Me deem um joinha aí se vocês entendem.
Todos viram a mesma coisa. Mas aonde está a diferença? Na interpretação que eles fizeram a partir do que eles viram. Ou seja, qual lente eles usaram? A lente da fé na promessa de Deus ou a lente da capacidade que eles tinham? Olha, se eu venho aqui, no versículo 31, ele diz assim, ó, mas os homens que tinham ido com ele disseram, né? Ou seja, os 10. Eles falam assim, ó, não podemos atacar aquele povo. Presta atenção. Que eles estão falando sobre o que eles podem fazer. Então, eles estão enxergando com a lente a mesma situação, a mesma circunstância, mas com a lente do quê? Da fé? Não. Mas da capacidade do seu próprio braço. Por isso que eles dizem, não podemos atacar. Ou seja, nós não temos capacidade para atacar. Nós não temos força para atacar. Nós não temos como, eles são gigantes. Vocês entendem essa diferença? Então, quando eu vejo isso, eu vejo que eles estão cobertos de razão. Mas apesar deles estarem cheios de verdade na palavra deles, essa verdade não é usada para a glória de Deus. Por quê? Porque daí eles vêm cheios de temores, eles falam, não tem. Por quê? Porque eles paralisam aonde? Na capacidade deles. E eles não dão o passo na fé. Eles não dão o passo na fé. Quem dá o passo na fé? Quem passa adiante? Josué e Calebe. Que apesar de terem visto as mesmas coisas, apesar de olharem para eles e verem que realmente eles não têm, vejam. Estou pensando aqui, 3 passos. Os 12 viram as mesmas coisas. 10 deles paralisaram nisso, olharam para aquilo e falaram assim, ó, não temos como. A gente não pode. Agora 2 viram as mesmas coisas. Olharam para eles, viram que não podiam, mas eles avançaram. Como? Eia, subamos e possuamos a terra. Sensacional. E daí, você? Você vê uma situação, uma promessa de Deus. Você para na sua capacidade, como os 10, ou você avança pela fé na promessa que Deus deu? Você olha e fala, eu não posso. Parabéns para você, você não pode mesmo. Você está certíssima nisso. Nós não podemos, assim como os 10 disseram. Mas isso vai te paralisar ou vai fazer você avançar na promessa de Deus? Gente, esse é o ponto. Porque até o segundo passo, os 12 estavam no mesmo nível. Mas Josué e Calebe avançaram para a fé. Pela fé. Os outros 10 ficaram. Josué e Calebe disseram, vamos, subamos e tomamos posse. Os olhos deles não estavam no problema. Os olhos deles estavam na promessa. Enquanto os olhos dos 10 estavam aonde? Nos problemas. Nos problemas. E você? Aonde estão os teus olhos? Às vezes, nem são tão grandes assim esses gigantes. Mas a gente enfatiza tanto que a gente inclusive perde a nossa identidade e nos achamos como gafanhotos. Nós perdemos a identidade. Esses 10 aqui já não sabiam quem Deus era, já não sabiam quem eles eram. Eles falam, nós somos gafanhotos. Quem? Quem é gafanhoto? Que eu saiba, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Mas nós olhamos aqueles gigantes, aquelas dificuldades, e elas são tão grandes. E dentro dessas dificuldades tão grandes, nós olhamos para nós e falamos, nós não podemos, nós somos como gafanhoto, eu sou como gafanhoto, eu não tenho como. E aí, você vai paralisar ou você vai dar um passo de fé na promessa de Deus? Como os 10 ou como 2? E eu te digo mais. Não é porque a maioria está falando, está fazendo, que é a direção de Deus. Ai, porque a maioria faz. Ó, 10. A grande maioria dos 12 estava dizendo, não tem como. Só 2. Movidos e firmados pela fé na palavra de Deus. Falando, vamos tomar posse dessa terra sim. Independente dos gigantes. Não é porque a maioria. Não é porque a maioria faz. Não é porque a maioria das circunstâncias acontecem desse jeito que a sua vai ter que acontecer também. Não é. Ai, porque a maioria. Porque todo mundo faz, todo mundo fala. Tem que fazer igual? Aqui a gente tem um claro exemplo de que não. Que a gente tem que dar passo aonde? De fé. Como você tem enxergado as dificuldades? Esse é o problema da incredulidade daquele povo. A incredulidade daquele povo é que eles não descansaram aonde, gente? Na promessa de Deus. Eles paralisaram na sua capacidade e na sua visão limitada. Então, deixa eu ver aqui. Oi? Ai, gente, eu boto aqui a pergunta. Está dizendo que ele havia casado com uma etíope. Fiquei em dúvida a respeito da mulher, que Moisés aqui está dizendo que ele havia casado com uma etíope. Uma etíope, uma cuxita, exatamente. Ele casou com uma mulher, né? Mas essa não era a questão do problema, né? O problema ali se dá no versículo 2. É no versículo 2 que o coração deles é exposto. Qual era o problema que eles tinham com Moisés? Não era o casamento dele. Né? Tanto que nós vemos, inclusive, aqui uma pergunta, né? Olha que bom que ficou aqui presa a pergunta. O que nós vemos? Que o problema em si, tanto que Deus não fala a respeito do casamento. Deus vai falar justamente a respeito do que vai exortar, não a respeito do casamento de Moisés com essa mulher estrangeira, não. Ele vai falar e vai chamar os 3 a uma conversa ali. Ele vai chamar Arão e Miriam. Então, ele chama os 2. E ele vai falar expondo o coração daqueles 2. Sobre a autoridade. Né? Esse era o grande problema. A inveja. Então, gente, nós finalizamos a leitura de hoje aqui com isso. E eu queria dizer para vocês que a gente, muitas vezes na nossa caminhada, nós revelamos que nós esquecemos quem Deus é. Quando nós olhamos uma situação e a gente olha apenas para aquilo que nós vamos conseguir fazer. Ou a gente olha e fala assim, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque todo casamento acontece isso. Então não vai dar certo. Porque normalmente é isso que acontece. Sabe, gente, a gente tem que olhar mesmo para a promessa de Deus. E não focar nesses gigantes. Não focar nos gigantes. Deixa eu ver se eu ponho outra pergunta.
Como que eu boto aqui a pergunta? Aqui, ó. Iane, já ouvi muito falar... Ó, gente, consegui pôr as perguntas, gente. Tô me achando agora que eu consegui. Iane, já ouvi muito falarem que a ideia era de Moisés espiar a terra e não de Deus. O que você acha? Bom, vamos para a Bíblia, né? Capítulo 13, no versículo 1, já responde essa pergunta aqui, né? Ó, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada um das tribos dos seus antepassados. Então, claramente a gente vê aqui que é Deus quem manda, né? Os espias e não o próprio Moisés, é o próprio Deus quem avisa, né? Quem manda os espias espiarem a terra, tá em Números capítulo 13, versículo 1. Então, gente, que mais? Quantos anos tinham passado? Olha, gente, eu gostei desse negócio que agora eu acertei as perguntas aqui, ó. A gente já tá terminando aqui a nossa live. E a gente pode fazer uma assim, né? Com as perguntas e respostas. Eu gostei, agora eu aprendi a colocar a pergunta ali. Eu amei, tá? Então, olha, eu só quero finalizar aqui, né? Porque daí a gente já finaliza essa parte aqui da nossa leitura. Então, é dentro desse momento que nós estamos aqui, tá? Então, o povo está a ponto de entrar, voltaram os 10, né? Josué e Caleb voltaram dizendo, vamos tomar posse dessa terra. Eles viram as mesmas coisas, eles observaram as mesmas coisas, mas eles voltaram na lente da fé daquele que fala a promessa, né? E não paralisaram naquilo. Tá bom, gente? Então, nós teremos a nossa próxima live na quinta-feira, tá? Nossa próxima live na quinta-feira. Deixa eu ver, gente. Deixa eu pôr mais uma pergunta aqui, gente. Olha, deixa eu pôr aqui, ó. Vaninha tá perguntando assim, você acha que Deus já sabia que eles iriam ficar 40 anos no deserto? Eu acho que sim, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não é surpreendido em nada, né? Então, assim, creio sim que Deus já sabia de tudo isso e Deus, então, ele vai trabalhar o coração desse povo, né, para que o povo então amadureça e possa tomar posse daquela terra prometida. Olha, aqui, ó, Moisés instituiu tanto para seu cunhado acompanhar. O que é? Jane diz assim, ó, fiquei querendo saber nos capítulos anteriores por que Moisés insistiu tanto para o seu cunhado o acompanhar. Seu cunhado? Cunhado de Moisés? O seu irmão, Arão, será? Está falando do irmão dele? Ele dizia que não sabia falar, né? Querendo ou não, a gente está numa situação, Moisés estava numa situação nova, completamente nova. Ele estaria liderando aquela multidão de gente perante Faraó, que era o cara da época. Imagine, gente, quem que vai numa empreitada dessa sozinho, né? Ele pede pelo menos, deixa eu vir com meu irmão, né? Ele estava morando num deserto há 40 anos, né? Nem sequer estava se relacionando com o povo dele, nem mesmo com o Faraó. Então era uma situação completamente. Então ele, claro que ele pede ali para que ele acompanhe, tá bom, gente? Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Gente, eu amei isso aqui, tá? Vamos ver outra aqui, ó. O que diz aqui? O que é isso aqui? Olha isso aqui, vamos ver. Janetinha diz assim, a terra hoje pode ser as relações que vivemos. Essa terra, gente, olha, essa terra prometida aqui, né, era uma terra literal, né, a terra que esse povo finalmente teria ali. Mas essa terra é sombra da terra, da Canaã celestial, do Israel que nós temos lá em Apocalipse, no capítulo 21. A gente vê que essa terra maravilhosa que nós teremos para sempre, tá, com o Senhor. Então, a gente vê que isso aqui era sombra. Essa terra do descanso que eles teriam está apontando para a terra do descanso que nós teremos com o Senhor
para sempre, tá? Então, deixa eu ver se tem mais. Vai ter a cerejinha, gente! Vamos finalizar com a cereja. Claro que vai ter a cereja! Olha só, eu me empolguei com as perguntas. Tá vendo, gente, que eu me empolguei com as perguntas? Ó, vamos pra cereja do bolo de hoje? Bota a cerejinha aí. Claro que vai ter a cereja. Eu já tava até me esquecendo da cereja. Bota aí a cerejinha. E eu vou ler um texto bíblico na minha Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que eu amo, né, gente? Então vamos ler um texto que vai ser a cereja do bolo de hoje. Meu Deus. Que diz assim, ó, Hebreus, capítulo 3. Vamos lá para a cereja do bolo de hoje, Hebreus, capítulo 3. Diz assim, ó, capítulo 3, a cereja do bolo de hoje, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Por isso, santos irmãos, porque a gente viu, né, a gente leu sobre Moisés, a sua autoridade diante dos irmãos da sua casa, da sua família e também sobre todo o povo, né? O profeta que o próprio Deus sai em defesa dele diante dos seus irmãos dentro da acusação. Vejam só esse texto de Hebreus. Diz assim, a partir do versículo 1, diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, sumo sacerdote. Como eu falei, o Moisés, ele é sombra daquilo que viria, né? Então, ele é o imperfeito, viria aquele que seria o mediador perfeito, Jesus Cristo. Jesus, versículo 2, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, olha aqui, que sensacional isso daqui. Esse texto bíblico de Hebreus, lido a partir do que nós acabamos de ler em Números 12. Então, ele está dizendo assim, ei, foi Deus quem constituiu o Moisés. Esse mesmo constitui Jesus Cristo. Olha isso. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Por que ele está dizendo isso daqui? Porque, inclusive, dentro do contexto do livro de Hebreus, o povo achava que Moisés era o cara. Que não existia ninguém maior do que Moisés. Então, é ele alinhando aqui. Opa, vocês precisam entender uma coisa. Moisés foi o cara lá mesmo da antiga aliança, mas aquilo lá era apenas sombra. Ele era imperfeito, ele era insuficiente, ele tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados. Aquilo era sombra de quem? Sobre aquele que estava por vir. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que... Meu Deus do céu! Gente... Meu Deus! Gente, esse texto aqui, lido depois do que nós acabamos de ler em Números 12. Do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Como servo. Moisés, ele era fiel na casa de Deus, ou seja, na casa que Deus estabeleceu. Ou seja, a autoridade dada a Moisés foi estabelecida pelo próprio Deus. E mesmo assim, o Moisés, que era o cara da antiga aliança, ele estava apontando para alguém que era maior. Moisés, na posição de servo, está apontando para aquele na posição de filho. Olha isso. Versículo 5. Gente, eu não aguento, não. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser
anunciadas. O que é isso, gente? É o que eu sempre falo. É mostrando para nós que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra, está apontando para o que viria, que é a realidade, que é a consistência daquilo que era sombra. Aí diz assim, ó, que haviam de ser anunciados. Aí versículo 6 diz assim, Cristo, porém, como filho, veja, ele traz agora o contraponto do servo Moisés, agora o filho Jesus. Meu Deus do céu. Deixa eu apruma aqui. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual esperança? Meu Deus, gente. A esperança nas promessas do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir, apesar das evidências visíveis que nós podemos ver. Apesar dos gigantes que possam aparecer. Existe uma casa onde esse Filho, Jesus Cristo, olha qual casa somos nós. Gente, aí vai vazão para um estudo sobre a casa que, olha. Mas a gente vai parar nisso aqui. E hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Nós precisamos estar com a nossa esperança arraigada, enraizada, alicerçada nas promessas de Deus. Não sobre a sua promessa, sobre os seus desejos aqui nessa terra, sobre os seus anseios aqui nessa terra, seus desejos egoístas. Não. É esperança em Cristo, no plano redentivo. Eleva os teus olhos, tira os olhos de você e olha para a esperança que há na promessa de Deus, de um futuro com Ele por toda a eternidade. E nesse momento se renda a esse Deus. Se coloque diante dEle, se rendendo à autoridade dEle. Não endureça o seu coração. Amém, gente? Então, eu vou fazer o meu caderninho oba aqui, que não fiz. Com tanta coisa que a gente viu hoje. E nós nos vemos na nossa live quinta, às 8 da manhã. E vamos fazer uma live sobre a mansidão, tá bom, gente? Vamos fazer, sim, uma live sobre a mansidão, tá? Então, nos vemos aqui quinta, às 8 horas da manhã. Olha só como passamos do horário, minha gente. Deus é maravilhoso demais, a gente não se aguenta e fica desse jeito. E agora eu com essas perguntinhas aqui, gente, olha, eu tô adorando essas perguntinhas. Hoje apareceu mais. Não quero perder a live da mansidão, não. Vai ser, eu acho que no feriado, gente, eu vou confirmar, se eu não viajar, vai ser no feriado.